Bom dia para todo mundo. Primeiro, eu agradeço muito o convite. E a minha primeira reação, assim, quando deram o tema da minha palestra, foi dizer, bom, mas eu não me considero uma especialista em avaliação da educação básica. Porém, é óbvio que a gente, quando trabalha numa instituição de pesquisa, a gente está sempre trabalhando com a educação de uma forma ampla. A gente tem discutido bastante a questão da avaliação da educação básica como um todo. Bom, então a educação, ela não existe um vácuo social, né? Ao mesmo tempo em que o acesso à escola pode contribuir para diminuir as desigualdades sociais, e contribui, quer dizer, isso não é só uma posição ideológica, isso é uma posição fundamentada em pesquisas, em fatos, etc., os efeitos dessas desigualdades influem fortemente nos resultados escolares. Então, é uma causação que vai e que vem, né? O Brasil é um dos países do mundo que apresenta as maiores desigualdades de renda. E na cidade de São Paulo, essas desigualdades sociais e educacionais, elas também são grandes. Eu vou me apoiar num trabalho que foi feito pela Ação Educativa, publicado agora em 2013, que é justamente esse trabalho que discute a educação e as desigualdades sociais na cidade de São Paulo. E tem vários dados, é bem interessante, depois eu vou dar a referência para vocês. Então, por exemplo, se a gente pegar renda mensal per capita de até um salário mínimo, o que é isso? Você pega a renda que a família recebe, somando tudo, naquele mês, e divide pelo número de pessoas na família, aquilo dá a renda per capita. Quando essa renda per capita corresponde a um valor menor do que um salário mínimo, então a gente faz uma porcentagem. Num determinado bairro, quantas famílias estão nesse nível maior de pobreza? Ou seja, recebem uma renda mensal per capita menor do que um salário mínimo. Então a gente vai ver mais da metade, quando é mais da metade, mais de 50% das famílias daquele distrito estão nesse nível de pobreza. Quais são os bairros? Vocês conhecem melhor que eu. Ali eu pus só como exemplo, Cidade Tiradentes, Grajaú, Guaianazes, Iguatemi, Itaim Paulista, Jardim Ângela, Jardim Helena, Lajeado, Marcilac, Parelheiro, São Rafael, Vila Curuçá. Todo mundo conhece aqui, melhor que eu. E onde que estão a outra ponta da nossa desigualdade social? Ou seja, aqueles bairros que têm menos de 10% de famílias nessa condição. Alto de Pinheiros, Campo Belo, Consolação, Itaim Bibi, Jardim Paulista, Moema, Perdizes, Pinheiros, Santo Amaro, Saúde, Vila Mariana. Isso são os distritos, distritos da capital, e esses dados são dados do censo do IBGE de 2010. Também nós vamos ver que alguns fatores que a gente sabe que são importantes para as crianças terem sucesso na escola, também vão estar presentes de forma diferencial. Uma questão que todas as pesquisas mostram, é muito importante a criança fazer pré-escola, porque não só é importante para o seu desenvolvimento presente, mas é importante também para o seu desenvolvimento futuro, Mas vejam só o que acontece na nossa cidade. Existem bairros que ainda têm muito poucas crianças na pré-escola. Eu peguei esses aqui, com menos de 60% de crianças matriculadas na pré-escola, A média da nossa cidade está mais ou menos por volta de 80%. Porém, tem bairros que têm menos de 60%. Por exemplo, Jardim Ângela, Marcilac, não tem nem 30% de crianças na pré-escola. E aí são todos os tipos de pré-escola, inclusive particulares, Pedreira, 56%. São Domingos, 55%. São Lucas, 59%. Vila Andrade, 51%. Então, é só para mostrar como até aquelas condições que a gente sabe que são importantes para as crianças terem uma boa escolaridade, elas não estão presentes de forma igualitária
na nossa cidade. Eu escolhi esse indicador, podia ter escolhido outro. Se vocês forem olhar a publicação da ação educativa, lá vai ter também laboratório de informática, vai ter sala de leitura, biblioteca, então, equipamentos que são condição necessária para você ter um bom ensino, porém, é claro que não são condição suficiente, mas são importantes. Se a gente quer que os alunos aprendam bem ciências, é bom que tenha um laboratório de ciências. E muitas escolas têm, só que outras não têm. E como é que isso é distribuído na cidade? A mesma coisa, né? Porcentagem de escolas de ensino fundamental que possuem laboratório de ciências. Aí entra também a rede estadual e também entra a rede privada, tá? Isso é do total de escolas. Distritos do município de São Paulo, menos de 20% das escolas nesses distritos têm laboratório de ciências, menos de 20%. Anhanguera, Brasilândia, Capão Redondo, Guaianazes, Jardim Helena, Lajeado, Rio Pequeno, Vila Jacuí e Vila Sônia. Vários desses já apareceram naquela lista da maior pobreza, vários desses já apareceram naquela lista que tem menos criança na pré-escola. Estão vendo como as coisas andam juntas? E quais são aqueles lugares onde mais de 60% das escolas têm laboratório de ciências? E aí, com certeza, está presente o peso das escolas particulares que atendem a classe média, né? Alto de Pinheiros, Bela Vista, Consolação, Jardim Paulista, Liberdade e Vila Mariana. Aqui, né? Vila Mariana. A outra coisa que eu peguei, em termos de que também aponta para um certo tipo de desigualdade, é ainda a permanência do turno intermediário. Então, em muitas DREs, né, em muitas diretorias regionais, esses turnos intermediários já não existem mais, pelo menos assim diz a estatística, né? Que é Butantã, Freguesia, Brasilândia, Guaianazes, Ipiranga, Itaquera, Jaçanã, Tremembé, Penha, Pirituba. Lá não está registrado nenhuma EMEI, nem EMF com turno intermediário. Porém, em Campo Limpo, em Capela do Socorro, em Santo Amaro, em São Mateus e em São Miguel, ainda existem, né? Ali, vocês veem o total de cada uma delas, quase 30 mil crianças que estão frequentando a EMEI ou a EMF no turno intermediário, né? Bom, aí eu mostrando então essa desigualdade que existe nas condições de funcionamento das escolas e também as desigualdades que existem na população, nas condições de vida da família, né? Como que essas coisas se relacionam? Então, as pesquisas que examinam os resultados escolares de diversos grupos de estudantes encontram grandes diferenças entre os aproveitamentos de alunos de desiguais níveis de renda. Então, a renda é um fator, né? Pertencente a grupos étnico-raciais diversos. Então, se a gente compara, por exemplo, no Brasil, a escolaridade de negros e brancos, aí negros é a categoria do IBGE que junta as pessoas que se autodeclaram como pretos e pardos, né, se junta na categoria negros. Se a gente compara, mesmo quando a gente controla o nível socioeconômico, ou seja, famílias que têm um nível socioeconômico igual, parecido, no caso das famílias negras, elas sempre têm uma defasagem em relação ao nível de escolaridade. Isso reflete a nossa história, né? Já tem melhorado bastante, mas ainda se reflete. A outra coisa, moradores de zonas urbanas e rurais, também dá uma grande diferença. A outra coisa, de regiões com diferentes níveis de desenvolvimento. Regiões geográficas do Brasil, mas numa cidade, regiões da cidade. Também a mesma coisa, né? As pesquisas também constatam que as condições de funcionamento das escolas afetam a aprendizagem dos alunos. E, na maioria das vezes, essas duas ordens de fatores, ou seja, aqueles fatores que são ligados às condições de vida da população,
e os fatores que são ligados às condições de funcionamento das escolas se somam, não é? Então, os alunos com melhores condições de vida são aqueles que têm maior oportunidade de frequentar escolas com melhores condições de funcionamento. Porque onde que moram esses alunos? E como é que são as escolas desses bairros onde eles moram, né? E também a questão que nem sempre é verdade, né, comparando escolas particulares com públicas, nem sempre é verdade que a escola particular é melhor que a pública, mas, no geral, se a gente pegar os dados grandes do Brasil todo, sim, há uma diferença no aproveitamento, né? Bom, essa amostra, no caso dessa pesquisa que eu vou comentar, incluiu 5.300 alunos, que correspondem a 5.151 turmas, 4.992 professores, 4.065 escolas. Não interessa esses números, só para mostrar para vocês que é uma amostra grande, é bastante representativa. O teste de matemática, podia ter escolhido de português, mas ele escolheu de matemática. O questionário para o aluno, né, o aluno responde algumas perguntas, o questionário para o professor, que também responde, o questionário do diretor, e também aquela pessoa aplicadora, ou responsável pela coleta de dados, também responde algumas questões. E aí, o Chico, então, vai examinar os resultados que as crianças têm nesse teste de matemática, até que ponto eles são influenciados ou não por aqueles fatores internos à escola e pelos fatores que têm a ver com as condições de vida das famílias, tá? Bom, só para a gente ter uma ideia, né? A escala da prova de matemática vai de 0 a 500, e o que se espera no final do ensino fundamental é que os alunos chegam mais ou menos em 325 pontos. E aí, já a primeira constatação, né? Somente os alunos das escolas privadas do Brasil inteiro atingem alguma coisa próxima dessa pontuação, né? Os alunos, a média dos alunos das escolas públicas fica abaixo. Mas depois a gente vai ver também por que a gente pode explicar isso. Bom, então quais são as questões que o Chico procurou responder na pesquisa? 2 tipos de questões, que isso é interessante no trabalho dele. 2 tipos de questões. Primeiro, quais são... As 2 questões estão ali naquele primeiro ponto. Eu vou ler e depois vou explicar. Quais são as políticas e práticas das escolas medidas nos questionários contextuais do SAEB, que são aqueles questionários do aluno, do professor, do diretor, que, de um lado, impactam positivamente o desempenho cognitivo dos alunos, ou seja, a nota na prova de matemática, e, de outro, diminuem o efeito das desigualdades associadas a gênero, raça, cor, nível socioeconômico no desempenho dos alunos. Portanto, ele vai ver 2 coisas diferentes. Ele vai ver o seguinte: quais são aqueles fatores que melhoram ou pioram a notinha que o aluno tem na prova de matemática, que supostamente reflete aquilo que ele aprendeu de matemática, né? Aí tem várias suposições, né? O aluno pode estar nervoso, ele pode estar doente aquele dia, ou o melhor aluno pode não ter ido na escola aquele dia responder a prova, um monte de coisa, mas se considera que aquela média reflete a aprendizagem. Então, o que influi nesse pior ou melhor desempenho? Mas ele também vai ver uma outra coisa interessante. Vai ver o seguinte: que fatores que fazem com que a diferença de desempenho entre os piores e os melhores alunos diminua. Porque, às vezes, o mesmo fator, ele pode aumentar a média, mas ele também pode aumentar a distância entre os melhores e os piores. E a gente não quer que aconteça isso, né? A gente quer que a média suba, mas a gente quer que todo mundo suba. A gente não quer que só alguns melhorem, a gente quer que todos melhorem, né? Então, ele vai ver as 2 coisas. Bom, então, a análise ela vai utilizar um modelo estatístico que considera 2 níveis hierárquicos. É que esse modelo, ele permite que a gente considere a relação entre os vários fatores, porque
os fatores que influem num determinado fenômeno, eles não estão sozinhos. Primeiro é o fator gênero, depois é a raça, depois é o nível socioeconômico. Está tudo misturado na realidade. Uma coisa influi na outra. Então, essa estatística ela permite que você veja as coisas em diferentes etapas. Então, em primeiro lugar, você vê aquilo que está associado ao aluno. Então, a condição de vida do aluno, a família do aluno, a sua pertinência étnico-racial, o nível socioeconômico da família, esse tipo de coisa. E também alguns fatores relacionados ao comportamento, à atitude do aluno. E as outras coisas que são os fatores associados à escola, né? O professor, as condições de funcionamento, etc. O conjunto de fatores escolares, sobre o qual nós, educadores, podemos ter uma atuação, ele vai explicar 12,3% da variância total das notas. Todo mundo vai dizer, só isso? Não é só, gente. E quando a gente vai olhar as pesquisas, isso é bastante, isso é muito importante. Pode significar muita coisa na vida escolar e profissional dos alunos.